bem? Essa semana nós vamos trabalhar nessa disciplina de tópicos especiais e avançados do ENAD com a questão explicativa, então relembrando a questão que aparece, o porquê, e nós vamos trabalhar com a questão discursiva, com a contextualização e a interpretação implícita, tá? Então vamos lá, na questão objetiva, nas questões colocadas como explicativas, aonde aparece a palavrinha porquê. Existem 4 fases dessa questão, para responder a essa questão. Então, primeiro é a identificação do tipo da questão. Quando nós falamos no tipo da questão, eu logo me refiro à palavrinha porquê. Então, olhei na questão, visualizei o porquê, eu já sei que é uma questão explicativa, tá? O segundo ponto é a manutenção do foco da atenção. Então, é super importante a gente lembrar que nesse ponto nós já estamos na questão 17, já é a metade da prova, tá? E é super importante manter o foco da atenção. Como é que a gente vai manter o foco da atenção já na metade da prova, quando começa a bater o cansaço? Então, relembrar as estratégias de prova. Então, primeiro, a leitura por trechos. Eu não leio a questão toda na íntegra, num primeiro momento. Faz a leitura do primeiro texto, depois faz a leitura da consigna, depois é que lê as alternativas. A leitura na íntegra é a última fase, tá? Para melhor compreensão da questão. As estratégias, o uso da palavra-chave, a contextualização do conhecimento e a interpretação explícita, além da implícita. Então, vamos lá. Na questão explicativa do porquê, nós estamos na questão 17. Tá? Lembra que eu falei da manutenção do foco de atenção? Então, quando vocês chegarem nesse trecho, já começa a bater um cansaço de prova. Então, é super importante lembrar dessas estratégias. Então, olhei a questão, visualizei lá o porquê. Conseguem ver que ele está coloridinho, tá? Visualizei o porquê na questão. Isso já significa que eu tenho ali uma questão explicativa, tá? A manutenção do foco da atenção. Então, a leitura por trechos. Então, lê primeiro o texto que tem em cima, depois que leu e fez a interpretação do texto que está em cima, é que vocês vão ler a consigna. Então, tá lá, considerando estes contextos, a partir daí começa a fase explicativa. Então, primeiro eu tenho o primeiro trecho, que é onde mostra o contexto da questão. Depois eu tenho os trechos explicativos, a consigna, tá? Então, eu tenho o primeiro trecho, trecho 1 e tenho o trecho 2. Lembra, o texto que está lá em cima, aí eu tenho a consigna e depois vem a fase explicativa, o trecho 1 e o trecho 2. E por último é que me aparecem as questões, as alternativas, certo? Então, voltando, primeiro eu faço a leitura do texto. Depois que eu fiz a leitura do texto, eu vou interpretar essa questão. Se é uma questão explicativa, tá? As alternativas, lembra-se que elas precisam responder a esse porquê, tá? Depois, faço a leitura do trecho 1, faço a leitura do trecho 2. Lembra que a alternativa correta vai ser aqui mostrar essa relação explicativa dentro das proporções, tá? Por último, eu faço a leitura na íntegra dessa questão, tá? Com relação à questão discursiva desta semana, nós vamos trabalhar com a questão discursiva 4. O que é importante? Mais uma vez, a leitura por trechos. Então, no primeiro momento, faz a leitura do primeiro texto, contextualize esse primeiro texto com o conhecimento que vocês já têm. Então, ao longo da história da ginástica, observou-se a predominância em determinados períodos de certas modalidades sobre as outras. Aí pensa um pouquinho, bom, relação da história da educação física e relação da história da ginástica.
As mídias por meio do seu poder disseminador. Legal, tá falando de mídia. Então, ali eu já tenho 3 temáticas para contextualizar. Já tenho a história da educação física e da ginástica, já tenho a questão da mídia e a questão das práticas corporais. Então, vai fazendo a leitura do texto e vai tentando contextualizar esse texto nos dias de hoje e contextualizar conforme o conhecimento que vocês já têm. Essa é uma questão puramente de interpretação implícita. O que isso significa? Que a resposta não está explícita escrita no texto. Depende de um processo de interpretação. Como é que eu faço essa interpretação? Lembra? Precisa lembrar do conhecimento que você já tem e contextualizar esse conhecimento na questão. Isso fica mais claro quando vocês olharem a consigna. Então, aqui em verdinho, considerando o contexto apresentado, faço o que se pede a seguir. Na letra A, está pedindo para que vocês expliquem a influência da mídia na escolha das atividades físicas. Vejam, não está falando lá da história da ginástica, está falando da mídia, tá? A questão B, apresente 2 implicações, uma positiva e uma negativa, do papel da mídia como influenciadora para a prática de novas atividades físicas. De novo, está falando da mídia. Então, façam a leitura da questão, tentem contextualizar essa questão com o conhecimento que você já tem. Voltando lá às estratégias, o uso da palavra-chave, de novo, a contextualização do conhecimento e lembrar da interpretação implícita. Tá? Certo, galerinha? Qualquer dúvida, nós vamos nos falando pelo fórum. Valeu, pessoal. Bom